Muito boa noite a todos os irmãos e das irmãs, encarnados e desencarnados. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa nos trazer muita paz, força, sabedoria e coragem para enfrentarmos tantos desafios que a vida sempre há de nos propor. E como nos propõe desafios, todos os dias temos novas coisas acontecendo nas nossas vidas, na vida das nossas sociedades, dos nossos familiares, do nosso país, do mundo como uma forma geral. E que a gente tenha muita sabedoria, muita paz no coração e no espírito para continuarmos sempre em frente à nossa jornada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 3 ao item 6, que está lá: todo aquele que se eleva será rebaixado. E começa no item 3, dizendo bem assim: naquela hora chegaram-se Jesus, os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebeste. Então, primeira coisa, vamos pegar a ideia do exemplo que Jesus deu da criança em si, porque a criança ela traz características básicas que são fundamentais para a nossa vida, se a gente assim tiver um olhar de aprender com os pequeninos. E a primeira deles é a pureza, né? A criança não tem maldade, ela não carrega maldade no coração, ela faz aquilo simplesmente porque ela está com vontade de fazer. E será que não é necessário muitas vezes a gente tirar um pouco dessa nossa razão meio cega e agir um pouco com o que a gente realmente tem vontade de fazer? Muitas vezes dizer alguns nãos, muitas vezes dizer aquilo que a gente tem vontade de dizer, sem se preocupar com o que o outro vai dizer da gente. Depois, a verdade. A criança sempre fala o que ela sente no coração. Ela não fica escolhendo palavras, ela não fica escolhendo, não, porque isso pode ir assim, isso pode fazer aquilo, aquilo pode fazer aquilo. Ela simplesmente fala aquilo que está no coração. E muitas vezes não falta um pouco para nós, um pouquinho dessa sinceridade, um pouquinho dessa vontade de falar o que a gente sente. A inocência, ela não tem maldade. Tudo aquilo que ela fala, tudo aquilo que ela faz, não é pensando em prejudicar ninguém. Ela não tem a maldade no coração. Então Jesus traz essa pureza como um exemplo para todos nós. E ela acredita. Uma criança, ela não tem problema de autoestima, porque ela acredita naquilo que ela faz, ela acredita nela mesma. Será que também não falta um pouquinho disso na gente? De acreditar em nós, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, mas acreditar em nós mesmos também? Será que não falta um pouquinho disso na gente? Mas vamos lá, seguindo esse capítulo, ele nos diz que nós não nascemos para ser servidos, e sim para servir. Aqui Jesus fala um pouquinho de servir a Deus, de servir ao próprio Mestre, ao próprio Jesus, e a servir ao próximo. Porque nós estamos aqui numa eterna caminhada, numa longa caminhada para a nossa evolução. E a gente tem que servir as pessoas, a gente tem que... Aquele bordão do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E o que é isso? Senão ter dentro de nós a certeza de que a gente tem a consciência tranquila quando a gente doa um pouco de nós ao próximo, quando a gente serve ao próximo, como Jesus veio para nos servir. Jesus veio nos ensinar, Jesus veio trazer todo o caminho para sermos melhores. Ele não veio salvar a humanidade, ele veio trazer a receita para consertar a humanidade. Jesus veio querer consertar cada um de nós. Jesus veio trazer a mensagem para a nossa evolução, um mapa da nossa estrada, e que assim a gente possa pegar esse mapa e seguir em frente. E ele fala ainda que nós não devemos ser melhores do que ninguém, mas temos que ser melhores do que nós mesmos, porque na verdade, nós estamos aqui, como eu disse, como uma subida. Mas as pessoas pensam que a nossa evolução se dá de elevador. Você acorda de manhã, põe a sua melhor roupa, passa seu perfume, toma seu café da manhã, você entra no elevador e aperta o botão céu e você está salvo, né? Não é bem assim. A nossa evolução se dá de escada, degrau por degrau, subindo, caindo, levantando, descendo para pegar aquele irmão que não conseguiu subir o degrau. Estamos aqui para servir, estamos aqui para ajudar.
nós estamos aqui para sermos melhores do que nós mesmos, porque cada degrau que a gente sobe, a gente consegue caminhar, a gente consegue alcançar o nosso objetivo. E nesse capítulo, basicamente, o que ele vem nos falar é sobre a importância de se termos humildade. Humildade é o contrário do orgulho e do egoísmo. Na questão 903 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o pior, qual o mais radical de todos os vícios? E os Espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. E outra, ele ainda nos fala que se a gente tiver o orgulho e o egoísmo dentro de nós, que a gente não consegue nem colocar as nossas próprias potencialidades, os nossos talentos para fora, porque o nosso orgulho vai sufocar cada vez mais os nossos talentos, e a gente vai ser uma pessoa com muitos problemas, porque o orgulho e o egoísmo dele se deriva todo o mal que carregamos nas nossas vidas. Porque quem é o culpado dos nossos problemas? Quem é o culpado das nossas mazelas? É Deus? É Jesus? É o outro? Que a gente sempre fala, né? Porque o outro, porque o meu chefe não gosta de mim, porque o meu professor pega no meu pé, porque o vizinho não é legal. Mas será que o defeito não está dentro de nós? Será que a gente não tem que olhar para dentro de nós e tentar achar os problemas dentro de nós? Porque é esse orgulho, esse egoísmo, esse ego desacerbado que nos causa tantos problemas. E aí, a gente vem trazendo algumas dicas aí para conhecer um pouquinho desse nosso ego, porque a gente precisa saber o quanto de ego nós temos dentro de nós. Qual é a forma para a gente entender esse ego, né? Nós temos aqui, a psicologia nos traz alguns exercícios para que a gente possa tirar um pouquinho desse ego dentro de nós. Para a gente calcular o nosso ego, basta você fazer uma reflexão diária do seu dia, das suas emoções. Veja, faça um diário de tudo aquilo que você fez no dia, o que você sentiu no dia e por que você sentiu isso. Você vai começar a entender um pouquinho do seu ego. E aí diz lá que depois disso é tentar deixar, não se ofender por qualquer coisa. Exemplo, um dia eu estava indo fazer uma palestra lá no Riacho Grande, e eu estava indo tranquilo, e um cara me fechou, lógico, eu me senti ofendido, né? Eu estava indo fazer uma palestra e eu me senti ofendido. E aí naquele exato momento eu fui aqui, abri o vidro, sabe, para cometer aquele ato de queda espiritual, aquele momento que você vai chafurdar no lodo do umbral, né? E aí você, com aquela ânsia, meu filho bate no meu ombro, porque meu filho estava comigo. Pai, você vai xingar o cara mesmo? Aí, sabe quando você para? Pai, se esse cara estiver indo ver sua palestra, sabe quando você toma aquele tapa com luva de pelica? Aí você faz uma prece, né? Você fecha os olhos, fecha o vidro de novo, para que não cometa esse ato, e aí você segue em frente. Você sabe o que estava acontecendo naquele carro? Você sabe qual era o problema daquela pessoa naquele momento? Então, ter sempre razão não é a coisa mais certa, porque o que é melhor? Você ter razão ou você ter paz? Muitas vezes a gente quer ter a razão, porque o nosso ego fala que nós precisamos ter razão. O nosso ego fala um monte de coisas. O nosso ego fala o que é certo e errado. O nosso ego intitula como sermos bons ou maus. O nosso ego fala, o nosso ego nos rotula. Então, nesse exato momento, a gente tem ideia de que nós precisamos controlar esse ego. E como a gente faz isso? 6 passos. Quando te ofenderem, deixe para lá. Não se preocupe em só vencer. Como eu disse, o ego, ele nos rotula como vencedor ou perdedor. Mas o que é ganhar? O que é perder? Ficar em paz conosco mesmo, ficar em paz com o nosso eu, com a nossa consciência, porque nesse capítulo 7, é o início das bem-aventuranças, né? E o que é a bem-aventurança? Bem-aventurança é ser feliz. É ser feliz. E o que é mais importante na sua vida? Não é ser feliz? Tudo o que a gente faz, toda a nossa evolução, todo o nosso estágio, toda a nossa situação, toda a nossa consciência, não é em busca da felicidade? O que nós buscamos, o que nós estamos atrás, não é da nossa felicidade? Então,
O que é mais importante? É ter razão ou ser feliz? É estar certo ou ser feliz? Não se sinta melhor do que ninguém, até porque, como a gente diz, né, nós não somos melhores do que ninguém, nós temos que ser melhores do que nós mesmos. Não queira mais e mais, porque normalmente o ego nos faz querer sempre ter mais coisas. O ego nos diz, quer nos ver sempre ali, acima de tudo e de todos. Não pense em ter mais, pense em ser mais. Ser melhor, ser mais feliz, ser mais alegre. Ser mais. Ser mais, não ter mais. E não ligue para a opinião alheia. Você usar uma crítica como uma forma de você evoluir, ok. Mas você receber tentar viver pela opinião do outro, você deixa de ser você mesmo, você perde a sua individualidade. Seja você mesmo, você é único. Deus te fez perfeito, te fez único. Então seja único, não se compare a ninguém. Nas redes sociais a gente hoje se compara muito às pessoas, se compara muito aos outros. Mas o que é mais importante? Você é um universo, você é um mundo, você é uno, você é único. Seja você a pessoa mais feliz da sua vida, seja você a pessoa mais companheira de você mesmo, com simplicidade, com humildade, sabendo que nós somos professores e alunos o tempo inteiro somos professores e alunos, e sempre nós temos uma oportunidade de aprender, se assim nós quisermos. Esses dias eu fui levar minha noiva na UPA, e eu vi uma cena muito interessante. Tinha um rapaz, né, e um pai, eu pensei que fosse pai, ali, né, mas um pai muito carinhoso, um pai muito amoroso, né, com um menino deficiente. E aí estava ali, e de repente eu sentei do lado dessa pessoa, e o acaso, entre aspas, né, porque a gente não acredita em acaso, a gente começou a puxar papo, começamos a conversar, e ele começou a contar a história dele. E ele me contou assim, começou a relatar que em 2018, dezembro de 2018, ele perdeu o pai dele. E no exato momento que ele perdeu o pai dele, que a família recebeu a notícia que o pai tinha morrido, que o pai já estava doente, já tinha, né, ele desencarnou, a mãe teve um infarto e morreu também. Nesse meio tempo, ele pediu para o filho dele correr atrás da papelada, porque é uma burocracia danada, né, para essas coisas. De repente, o filho bateu o carro e morreu também. Ou seja, ele perdeu pai, mãe e filho ao mesmo tempo. Conclusão: ele foi para casa, fez todo lá o que tinha que fazer e foi para casa. Quando ele foi para casa, a esposa achou que ele foi o culpado pela morte do filho. Conclusão: colocou ele para fora de casa também. Ele foi para a casa dos pais, só que ele era um filho adotado. E os irmãos, ele tinha 3 irmãos que era de sangue mesmo, né? E os 3 irmãos falaram que, como ele era adotado, ele não tinha direito à casa. Colocou ele para fora. Conclusão: foi morar na rua. Ele já tinha uma certa idade, mas ele estava fazendo estágio de direito, porque ele resolveu ser advogado depois de um certo tempo, e estava trabalhando como um mero, vamos dizer assim, estagiário num escritório de advocacia. Conclusão: ele ganhava R$500 por mês. Se ele procurasse algum lugar para morar, ele não conseguia comer. Então ele falou: vou comer, né? Ele fez a opção. E ele morou na rua durante 2 meses. Ele tinha uma senhora que lavava o terno dele, porque ele tinha um terno, né? Então ele usava a semana inteira o terno, pegava, a senhora lavava o terno para ele trocava na semana, né, na semana seguinte, colocava o mesmo terno, e assim ia vivendo. Ele morando na rua, esse pessoal que entrega sopa na rua, foi entregar sopa para ele. E quem foi entregar sopa para ele? A primeira namorada dele, que foi o grande amor da vida dele, e por acaso ele era o grande amor da vida dela. Já se acertaram por ali mesmo. Ele já voltou com ela para casa. Passou algum tempo, foram abrir o testamento. Os pais deixaram um testamento da casa. Como era ele que cuidava dos velhos, ele que cuidava dos pais, ele ficou com metade de tudo que os pais tinham. E, conclusão disso tudo, ele pensou: bom, já que Deus levou o meu filho,
como eu já estou com a mulher da minha vida, já tenho um teto e já tenho alguma coisa, eu vou trabalhar, vou ser pai daqueles filhos que não têm pai. E hoje ele trabalha numa instituição no Baeta, né, no Baeta Neves, aqui em São Bernardo, cuidando de pessoas carentes abandonadas. Ele trabalha 7 dias por semana, totalmente voluntário. Ele não ganha nada para fazer esse trabalho. Ele falou: tudo que Deus me tirou, depois Deus me deu em dobro. Hoje eu tenho a satisfação, eu tenho a alegria de servir, eu tenho a alegria de ser útil a todos esses filhos que hoje não tem, entre aspas, um pai biológico. Tem um pai biológico, mas não tem um pai de amor. E ele ensina sempre a fé, porque ele falou: tudo que Deus me tirou, a única coisa que eu nunca perdi foi a fé em Deus. Porém, por justamente isso, como Jó na Bíblia, né? Deus, como uma prova, tirou tudo, depois deu tudo em dobro, né? Então que a gente nunca perca a fé na vida, a fé no amor, a fé que a gente pode ser cada dia mais útil na seara do nosso Mestre Jesus, que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente pode ser sempre a gente pode nos unir para sermos todos melhores. Não pensar só em si, mas pensar no coletivo, pensar em todos. Tem aquele ditado que diz, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porém o pessoal não conclui que se juntar o bicho corre, o bicho foge. Então, se a gente se unir nos momentos difíceis da vida, a gente encontra sempre a solução que é a fé, a solução que é sempre sermos juntos, tentarmos pensar no coletivo, pensar no outro. Momentos difíceis a gente sempre vai ter nas nossas vidas, a gente sempre vai ter momentos difíceis nas nossas vidas, porém a gente tem que sempre pensar numa única coisa: agradecer a Deus, agradecer por tudo que Ele nos dá, agradecer por quem nós somos. 2006 eu passei por um problema muito difícil, e vários problemas muito difíceis, e uma amiga aqui do João Ramalho me ajudou demais. E eu perdi um monte de coisas, passando por um monte de problemas, e ela falou: por que você não agradece? Eu pensei, do jeito que eu estou, todo danado, né? Eu vou agradecer o quê? Que eu não tenho nada. Ela olhou para mim e falou: você não tem nada? Eu tinha falido uma empresa, eu tinha ficado doente, perdi meu pai, me separei, minha ex-esposa foi embora com meu filho, momentos muito difíceis. Aí ela falou: por que você não agradece a Deus? Por que você não agradece pelo que você tem hoje? E eu fiquei pensando: agradecer. Tá aí, vou tentar. E desde então eu tenho um ritual que eu faço toda manhã, porque essa amiga me ensinou. E eu tenho um banquinho roxo, que eu fiz justamente para isso. Eu fiz um banquinho de madeira lá com o resto de madeira, pintei de roxo para ser um membro, uma parte efetiva desse meu ritual. E ele diz assim, que toda manhã eu acordo, pego o meu café, porque eu ainda não me desvinculei da cafeína, eu sento ali no meu banquinho com a minha caneca de café e ali eu fico. Obrigado, Deus. Obrigado pela minha vida. Obrigado por esse dia. Obrigado, não importa se o dia tá azul, tá cinza, não importa. Obrigado, Deus. Eu acordei, não acordei? Então obrigado por esse dia. Obrigado pelas 2 pernas que eu tenho, que me faz ir aonde eu quiser. Obrigado pelos meus 2 braços, por uma cabeça pensante. Obrigado, Pai, pela oportunidade de falar. Obrigado pela oportunidade de ouvir. Obrigado, Pai, pela casa que eu tenho, pelo alimento que eu tenho no armário, pela cama limpa. Obrigado pela minha mãe que me deu a vida. Obrigado pelo meu pai e por todos os meus antepassados que fizeram ser quem eu sou hoje. Obrigado, Pai, pela minha ex-esposa que me deu meu filho. Obrigado, Pai, pela nova companheira que o Senhor me cedeu. Obrigado, Pai, por tudo que eu tenho. Obrigado pela natureza. Obrigado pelo ar que eu respiro, pelas plantas, pelos animais. Obrigado, Pai. Obrigado. Isso resolveu meus problemas?
Logicamente que não. Mas me deu uma força para acordar todo dia e olhar para esse dia e ter fé, esperança e seguir em frente o meu caminho, sabendo que eu posso aprender com cada um de nós, com cada um das pessoas que o Deus vai me colocar no caminho, para que eu consiga chegar mais rápido à minha evolução, ao meu objetivo final, que é a minha evolução. Todos nós aqui vamos chegar em seus destinos, todos nós, não importa. Há vários caminhos que levam à casa de meu Pai. Não importa a religião, não importa o credo, não importa nada. O que importa é que você siga em frente e tenha sempre a ideia de que você queira ser melhor do que você mesmo. Sócrates já dizia, a maior ignorância é daquela pessoa que já acha que sabe tudo, porque nós não sabemos nada ainda, ou quase nada. Mas as bem-aventuranças vêm nos trazer que Deus, Jesus, Deus é nosso Pai, Jesus é nosso modelo e guia. Jesus é que está dando sempre as boas dicas, as boas rotas para a gente seguir nesse nosso caminho. Ele nos diz, na questão, ele fala, se você pegar todos os evangelhos de Jesus, você vai ver que lá está, falando todos os ensinamentos e resume a amor, caridade e desapego. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas ou João, ou mesmo as cartas de Paulo, ele sempre vai falar sobre amor, caridade e desapego. Amor, o tão dito amor de Jesus, né? O amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. E o Evangelho nos fala sobre amor lá no capítulo 11, no item 8, e ele diz assim: o amor resume toda a doutrina do nosso Mestre Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados acima do progresso realizado. Não aquele amor no sentido vulgar do termo, mas aquele sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor extingue todas as misérias sociais, feliz daquele que ama, porque não conhece as angústias do corpo nem as angústias da alma. Então Jesus falava de amor porque ele sabia que o amor extinguiria todos os problemas, todas as misérias sociais. Jesus falava de amor porque sabe que ele, quem ama, quem tem esse sentimento por excelência, não padece dos sofrimentos da alma e nem do corpo. Que a gente aprenda a amar. Ele falava sobre a caridade. E o que é a caridade senão esse amor na prática? Esse amor na prática é colocar toda essa essência na prática. Fazendo o quê? Fazendo o bem. Na questão 887 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Como Jesus entendia a caridade? E ele diz: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Ser bom, simplesmente ser bom. Ser bom para o seu próximo, ser bom para o seu pai, ser bom para a sua mãe, ser bom para o seu filho, ser bom para a sua companheira, para o seu companheiro, ser bom para os outros, ser bom aquela pessoa que passa por você e te pede um trocado, ser bom por aquele entregador de panfleto, ser bom para com teu chefe, com teu funcionário, ser bom. Indulgência para com as imperfeições alheias. Somos perfeitos? Não somos perfeitos. Então por que a gente exige a perfeição do outro? Que a gente possa refletir sobre isso. E perdão das ofensas, perdoar. Porque eu sempre digo que há duas grandes portas, né? Uma chamada nascimento e a outra chamada desencarne. Que a gente passe pela porta do nascimento carregando uma mochilinha leve, perdoando as pessoas. E para a gente finalizar o nosso papo de hoje, eu queria deixar, lógico, é uma música, mas eu não vou falar da música, não vou cantar, né? Mas vou declamar a letra para você. Fala, resumindo tudo que a gente falou hoje. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir os problemas. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente, como o velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz
e de ser feliz. Que a gente busque a felicidade hoje e sempre. Que assim seja.